uma expressão bastante conhecida nossa, né? A gente vem falando muito sobre ela. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. Aqui é Deus julgando. Vamos pedir as bênçãos do Senhor por toda a exposição que virá sobre o profeta Obadias. Meus irmãos, se sinta privilegiado a ver Deus, a ouvir Deus, através dos profetas, da qual aqui nós temos colocado diante de vocês. Assim como foi com Oséias, Joel, Amós, Obadias não vai ser diferente. Ele é primordial para os nossos dias. Ele é atualizado para os nossos dias. Então, com a graça do Senhor, com a reverência a Ele devida, curve a sua cabeça e vamos pedir as bênçãos do Senhor por hoje e por todos os domingos que virão aqui no profeta Obadias. Senhor, eu te dou graças por mais esse privilégio, nós aqui, Igreja Bíblica Monte Sião, todos nós os congregados, sejam os membros, sejam os visitantes, sejam aqueles que frequentam, que todos se sintam felizes e gratos por tamanha oportunidade. Fala aos nossos corações mais uma vez, Senhor. Que as pregações que virão desse profeta tenham relação com cada um de nós, que seja relevante. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos devem perceber que esse é o menor discurso, o menor livro do Antigo Testamento e um dos menores de toda a palavra de Deus. E agora eu queria ler, só são 21 versos. Eu queria ler com todos os irmãos a mensagem de Obadias. É um chamado de Deus às nações, que tem como alvo principal Edom, mas que vai ser direcionado para todas as nações. Então eu queria ler junto com os irmãos aí olhando para a sua Bíblia e tentando se aperceber o que é que de fato Deus está tratando aqui, já que o tema principal é o julgamento de Deus. Verso 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: prepare-se, prepare-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, no lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como uma águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem, ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levariam só o que lhes bastasse? Se fosse até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos, todos os seus aliados, ó Edom, o empurrarão para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa preparam armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento.
Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém. Você mesmo era um deles. Você não deveria ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não deveria ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escapavam com vida no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os de Cefelã ocuparão o território dos filisteus, tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até a Serepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Que texto, meus irmãos. Nós vamos estudar aqui no livro de Obadias, seremos confrontados. Acho que você deu para perceber aí. A soberba, a arrogância de Edom. Edom, que é descendente de Esaú. E meu desejo, meus irmãos, é que as pregações, as exposições que serão feitas aqui no livro de Obadias inspirem os irmãos a refletir as suas atitudes, os seus relacionamentos e, acima de tudo, buscar estar diante de Deus em humildade, nunca em soberba e arrogância. Porque Salomão já disse em Provérbios: o que vem para um coração soberbo, arrogante, é queda. E aqui está a queda de Edom, por causa da sua arrogância e soberba. E eu também desejo que as exposições no livro de Obadias desperte no seu coração a importância de compreender que, por mais que esse mundo pareça que não vai prestar contas com Deus, ele vai prestar contas com Deus. Por mais que pareça que o mal está vencendo, a injustiça está prevalecendo, mas Deus não está cego, nem é omisso para tudo que está acontecendo. Nós vimos em Amós, os olhos do Senhor estão sobre esse mundo. E o Senhor, um dia, como chamou esse povo
a prestar contas com o Senhor. E esse povo foi aniquilado, foi destruído, porque viveu arrogante e soberbamente diante de Deus. Esse mundo vai ser chamado diante de Deus nesse tempo. E se os nossos olhos não ver isso acontecer nesse tempo, você pode ter certeza que no grande dia, no juízo final, o Senhor chamará todos, sem exceções, meus irmãos. Todos, todos, todos. Onde tiver um ser humano que viveu nesse mundo, ele vai ser ressuscitado junto com aqueles que estarão vivos para prestar contas com o Senhor. Crendo ou não crendo, Apocalipse diz que todo joelho se dobrará. É nessa hora que ninguém vai deixar de prestar contas com o Senhor. Eu preciso dizer algumas coisas aqui de introdução, porque é um panorama. Os irmãos precisam entender. Algumas coisas eu já disse, agora eu vou dizer mais didaticamente. Obadias é o livro mais curto. Obadias está relatando a história de um povo chamado Edomitas, que tem a sua origem em Esaú. Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac. O autor aqui não diz quem é, de onde veio. Existem outros Obadias registrados nas Escrituras, mas nenhum deles é esse aqui. O que a gente sabe dele é que o nome dele dá a ideia de servo de Deus, adorador. Mas não existe mais nenhuma menção a respeito da sua origem. Quem são seus pais, onde ele nasceu. E isso nada mais é, simplesmente, é porque a sua profecia, a ênfase não é saber quem ele é, mas quem está mandando ele dizer o que ele vai dizer. Esse é o ponto. Outra coisa que a gente precisa saber é onde esse livro aqui é colocado dentro do tempo. Alguns acreditam que é 500 e poucos anos antes de Cristo. No período exato ali onde o povo, agora não o Reino do Sul, não o Reino do Norte, o Reino do Sul, está sendo levado cativo para a Babilônia. Então, existem vários comentaristas que acreditam que essa profecia, esse livro foi escrito nesse período. Mas a grande maioria acredita que ele foi escrito bem antes, ali junto com Amós, que foi o primeiro, né? Oséias. No ano de 848, 841 a.C., ali no reinado de Jeorão, Acás. 2 Crônicas 28, 17, dá essa ideia. Também, não sei se na sua versão mostra, mas na minha mostra, no versículo 1, no cabeçalho, Jeremias 49, 14 a 16, que são livros que profetizam, né, o que vai acontecer no futuro, na Babilônia, né, os caldeus. Então, tudo indica que esse livro foi escrito nesse período aqui. A maioria dos comentaristas acredita nisso. O pano de fundo desse livro aqui está estritamente relacionado a Isaac, que gerou, né, Jacó e Esaú. E os irmãos devem lembrar da história de Jacó e Esaú, os dois gêmeos, né? Que um vendeu, Esaú, né, vendeu o seu direito a seu primogênito por um prato de lentilha, um prato de sopa. Meus irmãos, por incrível que pareça, Edom foi o povo que mais perseguiu o povo de Deus. Você deve ter percebido na leitura aqui
o quanto eles eram perversos, a ponto de se alegrar com a desgraça do povo de Deus. E nós vimos isso, meus irmãos, em Amós. Abre em Amós. Amós, capítulo 1, verso 11. Ó, é esse mesmo povo aqui. Amós 1, verso 11, olha aí. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Obadias vai mostrar o castigo, né? Porque perseguiram seu irmão com a espada. E olha aí ó, o que, é que o texto vai dizer. E não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar e conservou a sua indignação para sempre. Verso 12. Por isso porei fogo em Temar, fogo que consumirá as fortalezas de Bonzar. Quando nós estivermos expondo, nós vamos ver mais detalhes. O quanto eles eram maus. Mas o ponto aqui, vale ressaltar, meus irmãos, é que essa intriga toda começou entre duas pessoas, em uma família, em meio à mentira da mãe Rebeca. Os irmãos conhecem a história. Um se vestiu da forma do outro, com o cheiro do outro. Mas o Senhor já tinha dito que o mais novo, né, ia tomar o lugar do mais velho. Deus já tinha dito. E eles quiseram fazer do jeito deles. E aí começou essa rivalidade entre os irmãos. E a história diz que Esaú ficou profundamente chateado. E tanto que Jacó ficou com aquela pecha de um enganador. E a confusão dentro da família, a ira, a raiva, a inveja entre os irmãos não acabou depois que eles morreram. Ficou entranhada no povo que veio, tanto da linhagem de Esaú, os edomitas, como da linhagem de Jacó, Israel, os dois reinos que se dividiram. E tudo começou, meus irmãos. Tudo começou quando seus pais, em especial sua mãe, começou a querer fazer o papel de Deus, a querer colocar os seus planos, seus projetos, seus desejos, segundo a sua vontade, e isso gerou uma confusão que veio dar nisso aqui. Ambos sofreram, ao ponto de Deus deixar registrado aqui para nós sabermos o quanto é desastroso quando um núcleo familiar não vive segundo a vontade de Deus. Tudo que vem depois disso só são reflexos e consequências. E aqui o texto vai abordar que isso tudo foi fruto de mentira, de rivalidade. É só você olhar Gênesis 25, capítulo 22, verso 22 até o 26, capítulo 25, capítulo 27, capítulo 27, do verso 6 em diante, de Gênesis, Números, capítulo 20. E o negócio é tão sério, como eu disse, que perpetuou, que chegou até no Novo Testamento. Todos os Herodes que perseguiram Jesus, desde quando Jesus nasceu até na hora dele morrer, todos eles, meus irmãos, são da linhagem de Esaú, são edomitas. Todos eles são descendentes. Como é que eu faço panorama aqui dentro desse contexto? Em 5 partes. Cadê o meu? Vou dar um salve para ele, porque casou. Senão ele ia... Meu filho. Estou falando da ira de Deus. Aí, irmãos, ó.
Verso de 1 ao 7, punição. Verso do 8 ao 9, retribuição. Do 10 ao 14, motivos. Do 15 ao 16, julgamento. E do 17 ao 21, restauração. Lógico que eu não vou expor aqui, né? Vou fazer um panorama. Provavelmente vão ser 5 sermões aí. Pode ser que seja mais. Na hora que eu sentar mesmo para ir formatando, pode ser que dê mais. Mas, de antemão, vão ser 5 sermões aqui no livro de Obadias. De forma geral, vamos pontuar algumas coisas dentro de cada ponto desse daí. Tá, irmãos? Então, olha que interessante. Com a Bíblia aberta aí, perceba de um modo geral, olhe para a sua Bíblia e veja que no verso 8 aparece a palavra naquele dia. Naquele dia. Aí do verso 10 até o 14, perceba que junto com a palavra você, que se repete aí várias vezes, esse você aí é Edom. Ela está sempre associada dia. E no verso 15, aparece a palavra dia, relacionada ao Senhor. Veja que há uma ênfase aí para falar dia. No verso 8, naquele dia, traz a ideia de retribuição. Dia, do verso 10 ao verso 14, é um motivo para essa retribuição. E no verso 15, dia do Senhor, seria a restauração do povo que sofreu o que esse vocês, do verso 10 ao verso 14, viveu para com eles. E ao mesmo tempo, o verso 15 também passa a ser julgamento para a condenação desses, porque o texto, a parte B do verso 15, deixa bem claro: você será tratado da mesma forma como tratou os outros. Não tem para onde correr. Isso vai acontecer. Agora vamos aqui. Primeiro ponto, a punição. Do verso 1 ao 7. Primeira coisa que eu chamo a atenção aqui é a expressão que aparece aqui logo no começo, no verso 1, na parte B. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. A respeito de Edom. Aqui traz uma ideia, meus irmãos, de que o Senhor, nosso Deus, está no controle de tudo e vai chegar uma hora que ele vai querer ser ouvido. Vai chegar uma hora, como chegou para eles, que Deus vai dizer o que é que ele pensa. Tem gente que acha que pode fazer o que quiser. Eu não dou satisfação a ninguém. Eu vivo como eu quiser. Você vive como você quiser até o dia que Deus se manifeste a você. Aí Deus vai dizer o que é que ele pensa de tudo isso. E esse dizer de Deus, quando ele se manifesta, normalmente é para a punição. Olha o que é que Deus vai dizer a respeito do que ele acha de Edom. Olha aí. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor. Quem que ouviu essa notícia? As nações. Deus é soberano, não é só sobre o povo que ele escolheu, não. É sobre todos. As nações ouviram algo de Deus relacionado a Edom, a respeito de Edom.
e receberam um comando da parte de Deus. Essa é uma praxe de Deus. Deus, para castigar, ele vai usar quem ele quiser para castigar. Olha o que ele diz aí. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se, preparem-se para a guerra contra Edom. Olha aí. O Senhor está dizendo assim, ó, se preparem. Se preparem. Vocês vão entrar em guerra contra Edom. Podem se preparar. Quem era Edom? Verso 2. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. Mas como é que eles se sentiam? Na dependência de Deus? Diz aí, ó, verso 3. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Quem vai fazer alguma coisa contra mim? Era isso que eles pensavam a respeito deles. Mas não vai ser assim. E aí o Senhor começa a colocar aqui, fazer algumas ilustrações, alguns exemplos do que eles sabiam que era. No verso 5, ele diz: vocês vão ser saqueados. Verso 6, vasculhados. E tudo indica da mesma forma que eles fizeram com o povo de Deus. Eles eram oportunistas. Eles aproveitavam enquanto o povo de Deus estava sendo atacado. E eles aproveitavam a oportunidade para saquear. E vocês não têm para onde fugir. Por mais que vocês estejam em uma localização privilegiada. Como diz no verso 4. Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu derrubarei, diz o Senhor. Vocês não vão escapar. A consequência da soberba vai ser a queda de vocês. Vocês serão punidos. Punidos. De uma forma que vocês nunca imaginaram. Por isso que no verso 15 ele diz: vocês serão tratados da mesma forma como tratou os outros. Vão receber na mesma medida. Aí aqui se aplica aquele ditado, né? Aqui se faz, aqui se paga. O que você semeia, você colhe. Está aí. É o Senhor reafirmando. Essa será a punição de vocês. Mas perceba, essa punição não é a punição final ainda. É a punição no tempo. Aquilo que eu sempre venho dizendo aqui para os irmãos. Tem pessoas que pregam o evangelho dizendo, não é? Que é uma verdade, mas não é uma verdade completa. Olhe, crê em Cristo. Porque senão Cristo, quando ele vier, ele vai condenar você, mandar você para o inferno e tal, e tal, e tal. Mas não se esqueça, Deus já está mandando gente para o inferno desde sempre, desde lá de Adão. Já está mandando gente para o inferno, já está condenando gente. Edom foi condenado. Existe o julgamento final? Existe. Isso é graça, é misericórdia de Deus, para que haja arrependimento até lá. Mas isso não quer dizer que essas pessoas vão ficar aqui e só receber a condenação naquele dia. Morreu aqui, já recebeu a condenação do Senhor. Quando ressuscitar é só para confirmar, meus irmãos. Isso será. Eles estão esperando isso, a condenação final. Porque no tempo e no espaço eles foram condenados. Receberam essa punição. Ladrões, roubadores. Não deixaram nada. E aqui o verso 8, 9 é que corrobora para isso. Tudo isso que foi dito do verso 1 ao 7, de fato aconteceu. Naquele dia, esse dia aconteceu. Destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. É impressionante como essas igrejas
aversa essa característica, essa virtude de Deus, de um Deus que se ira, eles não veem esse texto. Quando vêm ao Antigo Testamento é pregar aqueles textos de prosperidade, ou então que Deus dá vitória, dá vitória, dá vitória. Deus abomina a soberba, a arrogância, o orgulho. Esses dias uma polêmica grande aí, né, de um pastor, que disse, Deus odeia o orgulho. Aí um monte de gente, debate doido, né? Da forma como ele colocou, ele queria era a mídia mesmo. Está conseguindo. Ele pintou lá, né, a palavra orgulho. Os irmãos estão sabendo disso? Então, né? Então não, né? Ou um pastor aí, não vou dar o nome dele não para não fazer exatamente o que ele quer, né? Famoso. Ele pintou o nome orgulho na chamada, a cor do arco-íris. O que é que ele está querendo? Né? Para que ele fez isso? Então a galera está em cima dele, né? E aí eu gosto de assistir uns programas da Jovem Pan, e aí estavam debatendo justamente sobre isso. Aí um caba lá que dirige o programa, disse, isso é um absurdo, Deus é amor, Deus é paz, Deus não se ira. E tinha lá um debatedor que eu acredito que ele é cristão. E ele disse, não é bem assim não, Deus se ira. Ele só se equivocou porque ele disse, não, a Bíblia fala que Deus abomina o orgulho. E orgulho é pecado. E Deus odeia o pecado. Só faltou ele dizer, Deus odeia o pecado é aquele que pratica. O pecador. Porque quem vai para o inferno, quem recebe a condenação, não é o orgulho em si. Não é a arrogância em si. Não é a soberba em si. Mas é aquele que pratica, é ou não é? Quem é que vai ser morto aqui, nesse texto? Os seus valentes, ó Temã, verso 9. Ficarão apavorados. Por quê? Para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Quem é que vai morrer aqui? É o orgulho? É a soberba? É a arrogância? É. Mas praticada por uma pessoa. Aí não vai ter mais arrogância, soberba, orgulho, porque o Senhor calou essa pessoa que vive essa prática. Isso é fato. Deus é amor, nós estamos vendo isso. E isso aqui, por mais difícil que seja, é amor de Deus. Quando você está aí ouvindo isso aqui de novo, Deus está dizendo, olha, eu amo, mas também odeio. E o Senhor odeia o quê, Deus? Eu odeio o orgulhoso, o soberbo, o arrogante. Aquele que vive sem considerar o que é que eu tenho a dizer sobre essa conduta, sobre essa moralidade. Por isso que começou dizendo, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ele não diz a respeito do orgulho, da soberba, mas de Edom, de um povo, pessoas que vivem arrogante, soberbamente. E aqui, outra coisa que se enfatiza, além da soberania de Deus, é a justiça de Deus. E justiça de Deus está associada a defender a sua santidade. Se Deus fosse só amor, meus irmãos, e deixasse todo mundo fazer o que quisesse, e não se ofendesse com nada, isso estaria dizendo que Deus não é santo. E Deus é santo. Por ele ser santo, ele é justo. Por ele ser justo, ele age. Ele pune. Ele traz retribuição. Não tem para onde correr. É porque eu fico assim impressionado, meus irmãos. Não é de hoje. Morre cantor, morre ator, morre bilionário, vai tudo para o céu, irmãos. Como eu disse aqui para os irmãos, morreu um rap aí, cara, estava no hotel, no Rio de Janeiro, eu acho, se prostituindo, traindo a mulher foi bater na porta do quarto, porque denunciaram, e aí ele, para escapar da mulher, foi sair pela janela para pular para outro andar, caiu, se lascou lá embaixo, morreu. No outro dia, estava ele numa charge, né? Tocando uma harpinha, e lá, Pedro recebendo ele no céu. Meus irmãos, o que é que vale a gente estar aqui lutando para viver uma vida santa? Aquele irmão que ofende a gente perdoar. Aquele irmão que quer tirar da gente até o que a gente não tem, mala, e a gente fica, sabe? Sofre tudo isso aqui, para quando chegar no céu, essa turma todinha está lá, meu irmão.
cantando funk, fazendo aquela exclamação todinha lá no céu. Não faz sentido nenhum, meus irmãos. Não faz sentido. Ir para o céu é pela graça. É pela graça, meus irmãos. Mas não é de graça. É pela graça. Há um custo. Há um custo. Cristo morreu na cruz. Há um custo para nós viver em santificação. E não tem como viver em santificação como os edomitas viveram. Arrogante, soberbo e por aí vai. Aí o Senhor deixa bem claro os motivos. Está aí, ó. Por que serão punidos? Por que receberão a sua punição, uma retribuição do que eles fizeram? Lembre-se do que está aqui, ó. É sempre bom lembrar, tá? Os edomitas. Capítulo 1, verso 11. Porque persegue seu irmão à espada, exterminavam, matavam, e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar. Por isso que o verso 9 está dizendo, todos serão exterminados pela matança. Porque eles eram maus, sem nenhum pingo de sentimento. E o Senhor aqui vai dar os motivos. Ó. Aí se você olhar do verso 10 ao 14, eu não vou ler. Mas só passe a vista aí. O verso 10, eu vou ler só o 10. Por causa da violência. Meus irmãos, não tem outro caminho. Uma pessoa que é soberba, uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que é orgulhosa, ela vai ser uma pessoa violenta. Por quê? Porque o orgulhoso, o soberbo, o arrogante só pensa em si. E ele vai fazer de tudo para ter e para sentir o prazer. Ele vai passar por cima de tudo e de todos, inclusive da família. Não foi isso que aconteceu com Jacó e Esaú? Vão fazer de tudo, meus irmãos. E aí o texto vai dizer, ó, o instinto de crueldade deles, ó. Verso 11. Quando os estranhos levavam os bens do seu irmão Jacó, você estava presente e não fazia nada. Você mesmo era um deles. Verso 11. Aí diz, você não era para estar olhando com prazer para o dia da calamidade do seu irmão. Você não era para se alegrar, mas se alegrou, teve prazer. Olha aí, irmãos. Verso 13. Você não devia nem ter entrado. No dia que eles estavam sofrendo toda a calamidade, vocês entravam. Vocês não deviam nem olhar com prazer de novo para ver o mal. Vocês não deviam ter tocado nos bens deles, no dia que eles estavam sendo saqueados. Vocês não deviam ter parado nas encruzilhadas para matar, para exterminar os que escapavam. Olha aí, irmãos. Vocês não deviam ter entregado ao inimigo os que ainda conseguiu escapar com vida. Então, esses são os motivos, meus irmãos. Aqui é a conduta deles. Um coração cheio de arrogância, de soberba. Somos imbatíveis, nós somos melhores do que eles merecem. Porque o orgulhoso, o soberbo, o arrogante, ele é juiz. Ele é promotor, ele é tudo. Ele é o Alexandre, o Grande. Sabe tudo. Tá aqui, ó. Aí não escapa não, irmãos. Perceba como a extensão do dano causado por eles era grande, meus irmãos. Era com instinto de crueldade. Por isso que o verso 10 começa com violência. Por que eles eram violentos? Aí o texto está dizendo. Quando nós formos falar disso daqui, eu vou entrar em pormenores. Meus irmãos, ao mesmo tempo que o texto é tão duro, mostra o quanto eles tiveram a oportunidade de se arrepender e não se arrependeram. Meus irmãos, vai ser um grande desprazer para muitos no grande dia. Ou então quando morre. Quando morrer. Né? Aí eu não tenho medo de dizer.
Muitos que morreram, que acham que estão no céu, já sabem que não estão. E nós deveríamos alertar as pessoas sobre isso. Sabe, olha, não acredito nisso aí não. Parece que só existe céu, né? Se você sair no meio da rua aí, isso é quem quer ir para o céu? Todo mundo, eu quero. Porque ninguém quer ir para o inferno. Ninguém. Só que o céu que essas pessoas querem ir não é o céu que Deus está. É o céu que eles imaginam. Só que esse céu que eles imaginam, na verdade, é o inferno. É para lá que eles vão. Não tem para onde correr. Aqui são os motivos, as razões por que Deus exterminou esse pessoal aqui. Aí o verso 15, aí sim, aponta para um juízo final, certo? Até o verso 14 é a ideia de que isso aconteceu já na história, no tempo. Daqui para frente é uma promessa que aponta para a qual nós estamos esperando. O dia, o julgamento, a condenação final, né? Que será desespero para alguns e esperança para outros. Só lembrando o texto, né? Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Aí perceba, é uma coisa mais global. Até então, a punição, a retribuição e o motivo era direcionado para um povo específico, Edom. E isso devido ao que eles fizeram com o povo de Deus escolhido. E aqui, meus irmãos, é uma nota de esperança, né? O povo de Deus sempre foi perseguido. Por isso que essa igreja de hoje, que é o povo de Deus, não é? Aí o grande debate é se a igreja é uma coisa, Israel é outra, mas as duas são povo de Deus. Se Deus olha para cada um de forma diferente, aí é outros 500, debate, aí tá. Mas o ponto é que a igreja é o povo de Deus. E aí muitas pregações hoje, muitas igrejas hoje, agora nesse momento, é pregado uma igreja triunfante, uma igreja que vence tudo, uma igreja que não é incomodada, uma igreja que pisa na cabeça do diabo, pega ele pelo rabo e roda. Mas a história não mostra isso. O povo de Deus sempre foi perseguido. Quando você vai lá para o Apocalipse, tem as cartas escritas nas igrejas. Perceba lá. Qual é a igreja que não recebe uma reprimenda do Senhor? É a igreja que diz, ó, você vai ser perseguido, vão jogar você na cadeia, na prisão, vai ser aprisionado. Mas é exatamente o que identifica, o que marca uma igreja de fato, uma igreja que vive segundo o conceito de Deus, que leva em consideração o que Deus pensa a respeito dela, são essas que são perseguidas. Então não se iludam. Na hora que igreja, pastor de igreja recebe a chave da cidade, é ovacionado, tudo para ele é muito fácil, provavelmente não é a igreja verdadeira. Porque a verdadeira, ela vai pregar o evangelho. E ela vai tocar no coração soberbo, arrogante. E esse coração, ele não quer aceitar isso, ele vai se debater. Se Cristo não transformar esse coração, ele vai demonstrar toda a sua inimizade. Por isso que a Bíblia deixa bem claro para nós que o mundo nos odeia, assim como odiou a Cristo, ao ponto de matá-lo. E quando eu digo mundo, não é só o mundo ímpio, é o mundo que se reconhece também como sendo da parte de Deus, os religiosos. Não se esqueçam, meus irmãos, quem crucificou Jesus foram os ímpios e os religiosos da época. Os dois se juntaram para matar a Jesus. Então não é diferente. Aí o texto continua no verso 16. Porque assim como vocês, aí perceba, esse vocês aqui está atrelado às nações. Beberam o meu santo monte, assim todas as nações beberão, sem parar irão beber, engolir, serão como se nunca tivessem existido. Isso aqui faz coro com o verso 9. Serão exterminados na matança. Está vendo aí? Então, eu li um comentarista que ele fez um link interessante.
Ele diz que o verso 15 e 16 se liga com os outros versos, e ele compreende que o que Deus está querendo fazer aqui é dizer que Edom é a representação do mundo caído. As nações aqui são nações que conviveram, de alguma forma, beberam de Edom, e Edom aqui é a representação do mundo ímpio, do mundo que odeia. Porque o mundo ímpio é isso, é orgulhoso, soberbo e arrogante. Essas três palavrinhas definem o ímpio. Uma pessoa arrogante, soberba, ela, meu irmão, minha irmã, ela quer depender de si. Ela traça os seus planos, ela diz como é que as coisas devem acontecer. Elas vivem sem considerar Deus. São arrogantes, são soberbas, são orgulhosas. É a tríade lá de João. Não ameis o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. É o tripé maligno. E parece que faz sentido isso, Edom. Essa é a representação do mundo caído. E aí fortalece mais o argumento de que o verso 15 está falando de um juízo futuro, que é o nosso futuro também. E aí a Bíblia aqui revelada para nós, diz assim para a gente, Deus sempre avisou. Não vai ter ninguém por inocente quando esse dia chegar ou quando a morte chegar para uma pessoa. A pessoa morreu de repente, acordou lá e ela pensa que está no céu e vai ouvir lá. Não. Aguarda aí que para ti o futuro não vai ser legal. E aí, por fim, meus irmãos, como quase todos os profetas terminam, vem uma promessa de restauração. A esperança. Olha aí, ó. Vou ler só o verso 17. Mas, esse mais aí é fantástico. É o mesmo mais que aparece lá em Efésios 2. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem esperança. Era punição, retribuição, juízo final, inferno. Aí lá diz, mas Deus, aqui ó, mesma coisa, ó. Mas no Monte Sião haverá livramento. Não o monte de Esaú, mas no Monte Sião, a representação do povo de Deus. Israel, Jacó. Está aí, ó, os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. Foi mais que a gente viu em Amós. Vocês vão perder a herança de vocês. Vocês vão ser exilados, vão ser levados cativos. Vocês vão enfrentar um novo Egito, mas agora na Síria e depois, né, na Babilônia. Vocês vão, mas deixou lá a esperança. Aqui de novo, ó. Vocês vão ter. E é interessante aqui, ó, a analogia do verso 18. Jacó, fogo. José, chama. Ó, Jacó, na representação do reino do norte. José, na representação do reino do sul. É o reino completo. Fogo e chama. Esaú, edomitas, o que é? Palha. Aí ele diz, ó, verso 18. O fogo e a chama incendiarão a palha. O que é isso aqui? O que é isso aqui, meus irmãos? Israel vai prevalecer sobre Edom. Vai destruir. E quem é o Deus de Israel? É Deus. Olha aí, ó. O fogo não é Jacó, Israel. A chama não é José? É Israel também. Incendiarão a palha. Quem é a palha? Esaú. E consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Ou seja, o mundo não vai entrar no novo céu, nova terra. Quem é do mundo não entra. E quem são os do mundo? Aqui no nosso panorama, quem são os do mundo? Os orgulhosos, os soberbos e os arrogantes. Está aí. E aí ele vai entrar nos versos seguintes, encorajando, dando destaque. E por fim, no verso 21, ele diz, os salvadores hão de subir ao monte Sião para julgar
o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Que reino será esse do Senhor, meus irmãos? É o que nós terminamos Amós. É o reino eterno. Eu acredito que seja o reino eterno. Então, o que é que a gente aprende aqui, meus irmãos? Tudo que eu falei aqui, nesse panorama. Orgulho, soberba e arrogância. Será um dos temas mais abordados no livro de Obadias. Retribuição divina, seja no tempo e no espaço, ou em um futuro, de uma vez por todas. Isso vai acontecer. Se aconteceu primeiro, porque isso aqui que está registrado do verso 1 até o verso 14, já aconteceu. Foram dizimados. Há quem afirme que não existe mais descendente dos edomitas. Esse povo acabou. Os que existem hoje são de geração em geração, mas não existe mais, foi exterminado. Há aqueles que dizem que isso só vai realmente acontecer por completo quando Cristo vier, aí sim. Acabar com tudo. Todos eles. Esse é o ponto. Uma terceira coisa que a gente viu aqui, que foi a primeira, foi como as relações familiares se transformaram em briga entre nações. A briga de dois irmãos chegou numa dimensão que jamais se poderia imaginar, meus irmãos. Então, eu aqui vou fazer 5 alertas como aplicação para nós aqui nessa noite, de tudo que nós falamos aqui, nesses 21 versos de Obadias. Meus irmãos, cuide para viver em humildade diante de Deus. Fuja da soberba, da arrogância e do orgulho. Perceba quais foram as punições que o Senhor declarou para esses que viviam assim. Verso 8, 9, verso 15 e verso 16. Nunca se esqueça, Deus é justo. Por mais que o mundo, comparando com Edom, esteja agindo sobre nós com o seu orgulho, com a sua arrogância, com a sua soberba, Deus não vai deixar isso barato. A gente não tem que se desesperar. A gente não tem que tomar iniciativas impensadas. A gente não tem que retroceder. A gente tem que buscar discernimento no Senhor. Mas a busca pelo discernimento, ela não pode deixar de se aperceber que Deus é justo. E ao se perceber que Deus é justo, o que é que nos resta? É suportar essas coisas confiando em Deus. Confiando em Deus. Foi o que Davi se apercebeu. Quando ele foi deixar lá o lanche dos irmãos e viu lá a afronta dos filisteus contra o povo de Deus. Como é? Esse cara está dizendo isso aí? Vocês estão se acovardando? Cadê a confiança de vocês? Espera aí, não é assim não. E ele não ficou passivo a essa situação, mas agiu dentro da vontade de Deus, naquilo que Deus dizia ou disse para ele fazer. É um desafio. Uma terceira coisa aqui que eu digo para os irmãos. Não é porque os discursos de Deus são tão pesados e a gente olha para o mundo e parece que a gente olha e diz assim, não tem jeito não. Tem jeito não. Tem, irmãos, tem. Até lá, enquanto tiver vida, tem jeito. Então não se canse de compartilhar o evangelho.
Quem está aqui nas quarta-feiras está entendendo mais ou menos como é que você deve falar do amor de Deus, da justiça de Deus, da ira de Deus. Deus ama esse mundo no sentido de ser longânimo, de ser paciente. Deus ama esse mundo no sentido de estar dando saúde, estar dando livramento. E é nessa percepção que nós temos que continuar pregando o evangelho, mesmo olhando e sentindo assim. A gente não deve ir pelo sentimento, mas pela razão. E a Bíblia diz para a gente que devemos pregar o evangelho. Por mais que o mundo esteja assim, tão orgulhoso, tão soberbo, tão arrogante, rindo, zombando da gente. Mas nós temos que pregar o evangelho, meus irmãos. Temos que pregar o evangelho. E não devemos esquecer, por mais que o povo de Deus sofreu nas mãos dos edomitas, em tantos mais, Deus sempre protegeu, meus irmãos. É o que a palavra de Deus diz lá em Coríntios. Deus sempre dá o escape. Só que às vezes a gente associa escape fora da realidade da morte. Mas a morte também é um escape, meus irmãos. É um escape. Nós vimos no EBD, né, o jovem rei que morreu na sua juventude, porque Deus diz, ó, você não vai ver o que esse povo vai fazer comigo e o que eu vou fazer com eles. Você vai ser privado disso. O escape para ele, a vitória para ele foi a morte, meus irmãos. Então, se esse mundo for para onde a gente sabe que vai, cada vez mais depravado, meus irmãos, pense por um segundo. Não estar aqui nesse mundo, morrer é lucro. É lucro. Já pensou se o mundo, de fato, acabar com a estrutura, família, casamento, essa questão de gênero, você é o que você quiser. Pensa aí. Como é que vai estar esse mundo? Eu já vi gente aí em shopping aí, vestido de cachorro, de gato, dizendo que é gato, que é cachorro. Olha essa exclamação. Aí não seria melhor Deus nos tirar daqui? 1000 vezes, meus irmãos. Então não se esqueça disso. Muitas vezes o escape é a morte. Mas só, meus irmãos, que a morte foi vencida na cruz. Morrer, nesse sentido, é lucro. Ruim é morrer sem Cristo. Então não se esqueça disso. Por fim, no final, dentro desse contexto todo, tá, irmãos? No final a gente vence. No final a vitória é nossa, meus irmãos. Com lágrimas, com choro, com dor, com decepção, com angústia. Mas no final, a vitória é nossa. Porque Deus disse isso. Está aqui, ó. Vou terminar com esse texto aqui, tá? Texto que não é muito colocado, mas eu queria encerrar com ele. Abra aí. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas é um texto fenomenal. Romanos, capítulo 31, verso 8, capítulo 8, verso 31. Vou ler bem devagarzinho. Romanos 8, verso 31 diz assim: que diremos, pois, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Edom, o mundo? O orgulho, a soberba, a arrogância? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O mundo? A arrogância? Os soberbos? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? A soberba, a arrogância e o orgulho do mundo? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Tudo o que Edom fez contra o povo de Deus. Edom fez exatamente isso. Mas Deus está dizendo aqui, por Paulo, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha aí,
Nós somos mais que vencedores, não é quando a gente tem casa, prosperidade, quando a gente tem influência no mundo, quando os nossos filhos estão nas melhores faculdades, têm as melhores profissões, entendeu? Tem destaque em tudo, recebe 10 em tudo, a igreja é grande, lotada, o pastor tem muito view, nada disso. É quando a gente apanha, quando a gente sofre, quando a gente é angustiado, quando o mundo se volta contra nós. Aí nós somos mais que vencedores, porque nós confiamos nesse Deus. Aí ele diz, porque eu estou bem certo, Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem luta, não há vitória, como meu pai costuma dizer. A gente não se orgulha, não é não? A gente passa num concurso, você pode tirar em primeiro lugar, mas também sofri mais do que muleta de sovaco de aleijado. Abrir mão de um monte de festa, aí você conta a sua história, aí chora, se emociona. Você é um vencedor. Tu é crente, é? Tu é crente? Vai vir luta, se tu não estiver passando. Tô não, pastor, então te prepara, vai vir. Mas não se esquece, a vitória é sua, porque Cristo já venceu. Vai doer? Vai. Você pode até morrer, mas a Bíblia está dizendo aqui que nós somos mais que vencedor. Edom está aí, diante de nós. Que não participemos desse mundo de arrogância, de soberba, de orgulho, meus irmãos, porque isso é abominação para o Senhor. Que vivamos, apesar dos pesares, confiando, crendo na justiça do Senhor. E certamente viveremos para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, eu te dou graças por mais essa noite.